Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Valdomiro Lopes. Então você pode participar, mande a sua pergunta, compartilhe bastante esse programa aí, Facebook, YouTube, né, Rede BTV. Então compartilhe, faça a sua pergunta para a gente passar aqui para o deputado também, né? Hoje estamos recebendo também aqui nesse especial, dei um jeitinho para ele vir também, doutor Júlio Fernando, né? Só pode vir à noite, mas hoje, como era um programa especial, está aqui com a gente também. Bom, vamos começar com um bom dia aqui com o deputado. Bom dia, deputado. Obrigado por o senhor estar aqui nos nossos estúdios, viu? Olha, eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a você, o doutor Júlio, de estarem aqui comigo. E uma alegria, né, poder conversar sobre as coisas que são importantes para Rio Preto, para a região, para a vida das pessoas. Obrigado aí pelo convite. Nós agradecemos. Deputado, gostaria que o senhor resumisse um pouquinho para aqueles que não conhecem o senhor aí. O senhor se apresenta para o pessoal de Rio Preto aí, porque a maioria conhece, porque sabe que esse cara fez e faz até hoje por São José do Rio Preto. Bom, primeiro eu sou Valdomiro Lopes, né? Venho de uma família muito antiga aqui de Rio Preto. Para vocês terem ideia, meu avô chegou aqui em 1898. Rio Preto era uma cidade bem pequena, né? Meu avô é imigrante português e chegou aqui e tal, e gostou da região. Ele era uma pessoa muito trabalhadora. Nesse mesmo ano nasceu meu pai, não aqui em Rio Preto, mas na cidade de Brotas, que é aqui próxima também. E quando os filhos se formaram, eles vieram para cá. Veio aqui meu pai, meu tio Gilberto, que era médico também, meu pai farmacêutico, se estabeleceram aqui. E Rio Preto foi crescendo, foi se desenvolvendo, né? Quando chegou o trem aqui em 1913, Rio Preto teve um boom, né? E cresceu bastante, porque o trilho ficou parado aqui durante 40 anos. E meu pai foi prefeito em Rio Preto, foi vereador, foi vice-prefeito. Meu tio Gilberto também foi prefeito de Rio Preto, Gilberto Lopes da Silva. E eu também, vereador 3 vezes, depois 3 vezes deputado, agora estou no 4º mandato e 2 vezes prefeito. Estamos aqui trabalhando por Rio Preto, pela nossa cidade, pela nossa região. É isso aí. Júlio, você quer começar com uma pergunta para o deputado? Bom dia para você de casa, bom dia, Ivan, obrigado pela oportunidade. Deputado, aqui registrar o meu prazer e o meu respeito público ao senhor. Eu tenho acompanhei o senhor como prefeito de São José do Rio Preto e vou falar aqui do que começou naquela época no processo de regularização fundiária, porque o senhor foi importantíssimo para isso. Hoje ele já se desenvolve de forma sozinha, e o que o senhor faz na saúde. Mas eu queria começar com uma pergunta menos política e mais conselheira. O que o senhor indicaria para aqueles que pretendem hoje ingressar nesse ramo político? E eu percebo que, no seu caso, é um chamado familiar. Tem coisas que nós optamos, tem coisas que parece que vêm conosco, né? E, no caso do senhor, parece que é um chamado familiar trabalhar para a população. Mas, para quem quer começar, o que o senhor indicaria? Quais seriam os primeiros passos para ser político? Bom, a primeira coisa é gostar de gente, né? Acho que para alguém entrar na política, tem que gostar das pessoas. O bom político é aquele que usa, na verdade, o seu mandato público, a sua vida, né? Não só a sua vida pública, mas também a sua vida na comunidade, e que tem que gostar de gente. Esse vai ser bom político. Quem gosta de gente vai ter um bom mandato, vai lutar por aquilo que as pessoas precisam, né? A política acho que só serve para isso, como instrumento de justiça social. E eu defendo muito a renovação na política, né? Porque os quadros vão acontecendo, mas eles vão passando, né? E o ideal é que a pessoa faça da política uma escada, né? A eleição mais difícil que eu acho que tem para qualquer cidadão é a eleição de vereador. Porque além dela ser muito disputada, ela é muito na comunidade em si, né? Você, às vezes, tem um primo que sai candidato, tem um amigo que sai candidato. Então, a eleição mais difícil, eu acho que é de vereador. Mas é por onde todo mundo, na minha visão, deve começar. Para aprender essa escada, não é? E eu fiz assim também. Parabéns. Assim muito obrigado pelos conselhos. Obrigado. Bom, vamos lá. O deputado, nós colocamos nas redes sociais para as pessoas, né? Falamos que o senhor ia estar aqui com a gente.
e para as pessoas mandarem suas perguntas, enfim, interagir com a gente, né? Felipe, roda a primeira pergunta para a gente aí. Doutor Valdomiro, o senhor concorda que a represa de São José do Rio Preto ela está um pouco abandonada, ou melhor, totalmente abandonada? Bom, a represa de Rio Preto nós temos que dar crédito a quem tem, né? Qual foi o primeiro prefeito que fez alguma coisa interessante na represa de Rio Preto? Vocês sabem quem foi, não? Não. Primeira pista de caminhada da represa de Rio Preto, quem fez? Ah, foi o senhor a primeira? Não fui eu, não. Foi o Roberto Lopes de Souza. A primeira? As pessoas pensam até que ele é meu parente, não é, mas é mais do que parente, é um grande amigo, né? Foi o doutor Roberto Lopes de Souza, ele era vice-prefeito do Adail Vetorazzo, e quando ele assumiu a prefeitura, numa época que o Adail foi ser deputado, candidato a deputado, ele assumiu a prefeitura e fez um grande governo. O Dr. Roberto Lopes de Souza, ele foi a primeira pista de caminhada no Lago 1 da represa, foi ele que construiu. Fez os primeiros 4 postos de saúde de Rio Preto e fez uma grande avenida que abriu, as pessoas às vezes se esquecem disso, que é a Avenida José Munia. Quem que abriu a Avenida José Munia em Rio Preto? Foi Roberto Lopes de Souza. Que legal. Então, a represa começou aí. Depois teve um grande avanço com o ex-prefeito Antônio Figueiredo de Oliveira, né? Ele fez aquele deck, fez aquelas coisas. Agora, a grande intervenção na represa, fez o Lago 2, né? A grande intervenção na represa nós fizemos com aquelas ciclovias, aquelas pistas de caminhada, fizemos isso aí. A represa é muito importante, mas ela fazia parte, na minha visão, quando eu fui prefeito, as 2 vezes que fui prefeito, de um complexo que precisava ficar integrado à cidade, né? E nós fizemos lá as pistas ligadas nas obras anti-enchente. E fizemos na represa a construção do Teatro Paulo Moura. Quando eu assumi, não tinha o teatro, tinha um projeto do teatro. Nós executamos ali no complexo da Swift. E uma coisa que eu fiz que eu me orgulho muito, mas que infelizmente já está desativada, é a fonte luminosa do Lago da Represa. Ali em frente ao teatro, ali. Aquela fonte luminosa, ela só é menor que a fonte do Ibirapuera, de São Paulo. E, infelizmente, ela foi abandonada. E vinha gente da região inteira para ver aquela fonte luminosa. Que, além de uma expressão turística, vamos dizer assim, e bonita, né, ela também tinha a função de melhorar a qualidade do ar ali no entorno da represa, principalmente na época da seca. Infelizmente, ela já está completamente desativada. Foi uma perda lamentável. Bom, a represa de Rio Preto, né, que é o cartão postal nosso, você vai ali aos domingos, né, a família toda ali, é uma festa maravilhosa. É claro que tem que pensar um pouquinho também na segurança ali, que está deixando a desejar. Mas é o nosso cartão, né? Eu tenho vontade de falar o prefeito, né? Eu estou torcendo para o Valdomiro. O senhor vai se candidatar novamente aí no futuro para prefeito de Rio Preto? Eu não penso nisso, né? Aliás, uma crítica que eu quero fazer assim, à classe política é que, poxa, acabou uma eleição agora para eleger deputado, governador. Nós temos obrigação de trabalhar pelas pessoas, né? E o que eu vejo? Eu vejo já começarem a discutir quem vai ser candidato a prefeito, quem não vai, Poxa, vamos trabalhar pelas pessoas, né? Eu acho que isso é fundamental. E penso também que a população em geral não gosta disso, né? É só eleição, e a qualidade de vida das pessoas se deteriorando, os que estão no mandato não se preocupando em melhorar a vida das pessoas. Eu, particularmente, eu não concordo com isso. Acho que a eleição ela vai ser o ano que vem. E quando chegar lá por perto, vamos ver quem serão os candidatos a vereador, os candidatos a prefeito. Quem está entrando na vida pública agora, por exemplo,
para ser vereador a primeira vez, esse talvez tenha até obrigação de começar um pouco antes, porque as eleições se encurtaram muito, né? Mas eu sou contra essa coisa de ficar discutindo 100% do tempo eleição. Vamos discutir a melhora e o trabalho da vida das pessoas. É isso que nós precisamos fazer. É isso que eu tenho feito. Desde que assumi a Assembleia de São Paulo, desde que eu ganhei a eleição, mesmo antes de assumir a Assembleia, para trabalhar pelas pessoas, para justificar até a boa votação que eu tive como deputado pela 4ª vez. Mas você sabe o que acontece? Acontece o seguinte, Rio Preto está hoje num barco sem o cara que pilota ali, como é que chama? Sem o capitão. Sem o capitão. Hoje, Rio Preto está sem esse capitão. Então, quando você levanta, por exemplo, os problemas da cidade, igual a gente comunicou que o senhor está aqui hoje. O que aconteceu? O pessoal pergunta tudo relacionado a São José do Rio Preto. Por quê? O pessoal tem esperança que o senhor volte para o comando da cidade. Bom, mas aí é outra coisa. Nós não estamos falando aqui de eleições. Nós estamos falando aqui, quando você fala dos problemas da cidade, das dificuldades que as pessoas têm, e a nossa cidade é uma cidade muito boa, não é? Uma cidade que tem tudo para ir bem, se for bem governada, se for bem administrada. Aí nós vamos conversar sobre a cidade. Sim. Não sobre eleições, Sim, não sobre sim. política, não sobre partido político. Eu acho que isso é que as pessoas às vezes vão até desligar a televisão se a Sim. gente começar a falar sobre partido. Sim. Nós queremos que elas fiquem ligadas aqui, que nos ajudem. Porque eu digo assim, olha, o bom político, na minha visão, é aquele que... Por que os médicos dão muito certo na política, né? Eu venho de uma família que nós somos em 17 médicos na família. Você imagina que, se somar o lado da minha mãe e o lado do meu pai, somando tudo, muitos já se foram, na verdade já faleceram, mas nós chegamos a ser 17 médicos na família. Eu digo que o bom médico é aquele que para ouvir o que o paciente tem para dizer. Se você não ouvir o que o paciente tem para dizer, a dor que ele sente, os problemas que ele sente, você não vai fechar um diagnóstico bem feito, né? Entendi. E a partir daí você vai pedir os exames, vai pedir a confirmação diagnóstica. Eu digo que o bom político é aquele que para ouvir o que as pessoas precisam, né? Então é isso. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é você ficar discutindo 100% do tempo eleições, o que eu acho que não é uma coisa boa. Tá certo. Essa questão do acolhimento, né, doutor, que é necessário para diagnosticar o paciente, é também o primeiro sinal de respeito com o ser humano que está do outro lado. Eu acolher ele, independente de quem ele seja, independente do que ele pode me trazer, para juntos podermos buscar uma solução, é um caminho. Tá? E é o caminho do respeito, que é uma coisa que nós sempre falamos aqui, que respeito é o que nós devemos uns aos outros, né? Mas parabéns, é uma boa política essa. Obrigado. Ô, Felipe, tem mais uma pergunta aí para o deputado? Vamos lá? Bom dia, doutor Valdomiro. Eu me chamo Tânia. Na opinião do senhor, o que poderia ser feito para a melhoria da segurança nas escolas no geral? Bom, para melhorar a segurança nas escolas, eu acabei de apresentar um projeto em São Paulo, na Assembleia de São Paulo. É lógico que esse projeto de lei que eu apresentei, ele diz respeito às escolas do Estado, porque eu não posso legislar pelas escolas que não são do Estado, né? Como deputado, eu só posso fazer leis nas escolas estaduais. Mas eu criei um programa importante, eu acho que é muito importante, e tenho até uma crença grande que ele tem uma boa chance de ser aprovado na Assembleia de São Paulo e virar lei no Estado de São Paulo. Que é um programa de segurança, sim, que seja muito abrangente, porque a gente está vendo que a violência nas escolas está chegando. Então, o nosso programa é um programa completo. Primeiro, a instalação de câmeras de segurança nas escolas, câmeras que não sejam simplesmente só para filmar o que acontece, mas que elas sejam linkadas ao batalhão de polícia mais próximo ou à delegacia mais próxima. De tal forma que, assim que tiver algum evento na escola, o acionamento de um botão, que eu chamo de botão de pânico, que pode ser acionado pelo diretor da escola,
ou por mais 3 ou 4 pessoas responsáveis que estejam lá durante o dia inteiro, transmita as imagens online em tempo real para essa delegacia. Segundo, esse mesmo botão de pânico, ao ser acionado, ele toque uma sirene, mas uma sirene não de um som comum, de um som diferente, de um som diferenciado, que as pessoas do entorno já vão saber que aquele som significa que tem algum perigo grave acontecendo dentro daquela escola. É muito importante que aconteça isso. Depois fazer um treinamento de professores e de todas as pessoas que trabalham na escola, para que elas saibam interpretar um momento de dificuldade, um momento de invasão da escola, na proteção das suas próprias vidas e da vida dos alunos. Sem falar na colocação de detector de metais na entrada das escolas, não é? E também de todo um preparo dos alunos e do corpo docente e do corpo discente na proteção da comunidade. Infelizmente, a violência está crescendo muito. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Isso é uma lei, esse programa de segurança nas escolas, protocolei há coisa de 45 dias atrás, já está tramitando na Assembleia de São Paulo. E eu acho que é uma lei muito importante, vou fazer todo esforço para que ela seja aprovada e seja implantada nas escolas estaduais de São Paulo. Agora, nada impede que os prefeitos, né, aproveitem esse tipo de projeto para aplicar também nas escolas municipais. Né? Recentemente, aí, o prefeito Edi Araújo, ele vetou, né, essa lei que gostariam de implantar da segurança privada nas escolas. A segurança da escola, na minha visão, ela tem que ser feita pela Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi uma guarda que não fui eu que criei, mas fui eu que cuidei, tá certo? Quando eu assumi a Prefeitura de Rio Preto, nós tínhamos 52 guardas. O que eles faziam? Exclusivamente multavam motoristas nas esquinas de Rio Preto. Eu assumi a Prefeitura, em 8 anos que eu fiquei, de 52 guardas, quando eu saí, entrei em 2009, quando eu saí em 2016, eram 262 guardas. Fizemos grandes concursos. Eu acho que tinha que se ampliar o número de guardas municipais e treinar, na verdade, um efetivo da Guarda Municipal. Esses, sim, podem, agora com a nova legislação federal, que igualou as guardas municipais às polícias, né? A Guarda Municipal hoje é uma força policial. Eles podem ser treinados. Eu nunca fui a favor de armar a Guarda Municipal, mas desde aquele instante em que eu era prefeito e que se aprovou essa lei federal, em que deu o status de polícia às guardas municipais, aí eu passei a ser a favor, né? De você ter a Guarda Municipal armada e devidamente treinada, que pode ajudar a fazer a segurança nas escolas. É isso aí. Você viu a opinião do deputado estadual Valdomiro Lopes. Felipe, mais uma pergunta aí, que nosso tempo tá rapidinho aqui. Vamos lá. Bom dia, Dr. Valdomiro. Aqui Fabiana Alves. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que a região norte de São José do Rio Preto está tão abandonada? Nos diz. Bom... Estão perguntando, estão mandando as perguntas aí. Isso não serve para mim, né? Porque quando eu fui prefeito, eu olhei por toda a cidade, mas olhei muito também pela região norte, né? A começar pelas obras aqui anti-enchente, a começar pelas unidades de saúde, né? Você vê, na região norte, vamos pegar lá o solo sagrado, como é que era antes do nosso governo, como é que ficou depois, né? A unidade de saúde do solo sagrado era única e péssima, caindo aos pedaços. Lá tinha a UPA, que era a unidade de urgência e emergência, junto com a UBS. Não sei se vocês se lembram disso. Sim. Né? E o que acontece? Quando eu fui prefeito, inauguramos a UPA Norte, né? Tiramos de lá,
fizemos uma nova unidade, uma nova UBS lá no Solo Sagrado, e fizemos inclusive um centro de fisioterapia, tudo novo, tudo, para não falar que foi 100% novo, usamos o terreno e uma parte lá da estrutura que existia, mas tudo ficou novo. Unidade nova no Jardim Vetorazzo, unidade nova no Parque Industrial. E tudo que nós fizemos foi coisa bem feita, coisa bonita, coisa de primeira. Porque eu acho assim, olha, quando você vai fazer uma obra pública, você tem que fazer como se fosse para a sua família usar. Aí vale. Então, tudo bem feito, tudo bonito, tudo funcional, tudo com ar-condicionado central, com as coisas que têm que ser feitas. A maioria das unidades que nós fizemos, na saúde, por exemplo, foi na região norte, né? Nós construímos, ao longo da nossa nosso mandado de prefeito, a UPA Norte, a UPA Jaguaré, a UPA Tangará, que é lá do outro lado, reformamos a UPA lá do Santo Antônio, reformamos e ampliamos a UPA da Vila Toninho, fizemos o centro especializado na saúde da mulher ali na Avenida Filadélfo, junto do Complexo Pro Saúde, esse centro da mulher, para fazer o diagnóstico precoce e tratamento dos cânceres que mais vitimam as mulheres, que são o câncer de mama, câncer de colo de útero. Enfim, ao todo de unidades novas, nós inauguramos 15 unidades novas, entre UBSs e essas UPAs, essas unidades todas que eu já me referi aqui. E reformamos e ampliamos 16, muitas lá na região norte. Também fizemos, muito na região norte, centros de lazer, novos CRAS de atendimento. O CRAS é o centro de atendimento das pessoas mais carentes, né? Rio Preto, quando eu assumi a prefeitura, tinha 4 CRAS. Quando eu deixei a prefeitura, eram 14. Nós fizemos 10 CRAS novos na cidade inteira. Então, nós olhamos e fizemos muito, não só pela região norte, mas pela cidade como um todo, né? Portanto, eu acho que a região norte é um centro, vamos dizer assim, uma cidade quase que independente da região central. E o que nós fizemos também? Idealizamos alguns complexos de viadutos que eram os gargalos da região norte. Vocês se lembram disso? Lembro. Por exemplo, ali na Avenida Vetorazzo, tinha um gargalo e nós fizemos aquele super complexo de viadutos, que aliás recebeu o nome do meu avô, se chama Complexo de Viaduto Antônio Lopes da Silva, né? Que liga lá a região da SECAP. Eu não construí, mas deixei pronto e com dinheiro em caixa para fazer esse daqui da Avenida Mirassolândia. Fiz também a saída do terminal urbano. Vocês se lembram ali, aquela região do Pastorinho? Sim. Quando saía do terminal urbano, fiz aquele novo viaduto ali. Esse recebeu o nome da minha avó, hein? Chama-se... Até hoje não puseram a placa lá. É aquele que passa lá do palestra ali. Isso, ali do lado João do Mesquita. palestra. Na João Mesquita, isso. Tirou todo o trânsito da Avenida Badibacite e ali os ônibus vão e voltam para a região norte de forma rápida, de forma eficaz, né? Então, nós diminuímos os gargalos de trânsito, fizemos as ciclovias, os corredores de ônibus, um novo terminal urbano, que terminal era um desastre, né, para as pessoas pegarem ônibus. Então, o que nós fizemos? Olhamos muito nessa questão da acessibilidade das pessoas. Existe uma obra que eu não entendo por quê, que até hoje ela não foi inaugurada ainda, que está pronta e que fez parte do nosso programa de mobilidade urbana, que é o terminal lá da região norte. Fica ali do lado da UPA Norte, que aquilo lá é um terminal de integração, que nós deixamos pronto também o projeto da interligação dos bairros. O atual prefeito mudou o nome, ele chama de anel viário, mas aquilo, o anel viário mesmo de Rio Preto, ele fica fora da cidade, né? Não foi feito ainda. Mas aquilo é a interligação dos bairros, que fez parte do projeto nosso de mobilidade urbana, que deve ser usado por
aqueles ônibus do terminal fechado da região norte, que fica ali do lado da UPA Norte, né, que está pronto há mais de 1 ano e meio e até hoje não é inaugurado. Não entendo por que não inaugurou aquilo ainda, né? Aquilo, na verdade, vai ser uma economia grande para as pessoas, porque é um terminal fechado e dali saem ônibus para todos os cantos da cidade. Então, nós olhamos muito pela região norte, né? Bom, você está acompanhando aí o deputado estadual Valdomiro Lopes, né, aqui no programa. Muita gente interagindo aqui, ó. Mais de 500 pessoas assistindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Pode mandar sua pergunta aí e interaja com a gente. Outra coisa que eu gostaria de comentar com o senhor o senhor tem acompanhado desde aquela fatalidade o que aconteceu com os trabalhadores do Shopping Azul, em cima da rodoviária ali, enfim. Muitas pessoas aí, inclusive a gente já falou aqui no programa, que esse governo ele não está olhando por esses trabalhadores, tá? Desde agora o projeto que está sendo entregue aí para eles, e eles ficaram sabendo, segundo o William, que é presidente da associação lá dos trabalhadores lá do Shopping Azul, que só se pegaram lá, jogaram eles ali na frente do palestra, eles tiveram que concordar com isso, e agora fizeram todo aquele projeto e vão entregar o seguinte, ó, é isso aqui e pronto. O senhor concorda com tudo isso que aconteceu? Bom, aquilo foi uma fatalidade, né? Aquele incêndio foi uma coisa triste. Eu conheço muito o pessoal do Shopping Azul, porque quando fui prefeito, eles passaram por diversas dificuldades, né? Tinha época que não tinham nem dinheiro para pagar a energia lá do Shopping Azul, né? Nós fizemos alguns ajustes legais para que a prefeitura os ajudasse nisso, e eu tenho uma boa relação com eles e uma boa ligação com eles. Naquele episódio do incêndio, muitos perderam praticamente tudo que tinham, né? Porque o estoque deles ficava dentro das próprias lojinhas que eles tinham lá, né? Agora, a partir daí, eu não acompanhei mais de perto, porque era um novo governo, o novo governo decidiu reformar o shopping. Eu acho que é uma coisa boa fazer um shopping novo para que eles possam voltar lá. Agora, qual é a forma que eles estão usando para retornar todos esses comerciantes, que são famílias já antigas, né? Famílias que já estão nesse ramo. Antes ocupavam lá a Praça Central, e eu acho que quando se fez aí o Shopping Azul, ele foi até bom, porque eles gostaram daquilo, principalmente com a mudança agora do terminal urbano que nós fizemos aqui embaixo, faz com que as pessoas passem em frente a eles, né? Tem uma discussão, uns não querem sair da praça, outros querem, mas eu acho que no final todos vão acabar saindo, indo para o novo shopping, o que é uma coisa, na minha visão, uma coisa até boa para eles, né? Para melhorar o comércio. É isso aí. Está aí a opinião do deputado estadual Valdomiro Lopes. Ele que conhece tudo de Rio Preto, né? Já foi prefeito por 2 vezes aqui na terrinha e tem um legado aí que é só você andar pela cidade aí que você vai ver muita coisa que o deputado fez aqui. Ô Felipe, mais uma pergunta, vamos lá? Bom dia, doutor Valdomiro. Me chamo Leonardo. Referente ao aumento do número de vereadores na Câmara Municipal de Rio Preto, de 17 para 23, quais os benefícios que isso trará ao município? Bom, isso já é uma decisão tomada, né? A Câmara já votou, já aprovou o aumento do número de vereadores. Eu acho assim, de uma certa forma, eu não vejo problema em você ter mais vereadores em Rio Preto. O único problema é que isso pode representar um custo aumentado para o poder público, né? Eu acho que a representatividade é um pouco maior. Rio Preto é uma cidade que já tem lá seus 500 mil habitantes, né? Então eu não vejo grandes problemas em se aumentar o número de vereadores. O que eu não estou concordando é com o aumento de salário que eles estão querendo fazer para eles mesmos
e para o prefeito, né? Eu, outro dia, fiquei assim, assustado com uma declaração que o atual prefeito, Edinho Araújo, ele deu numa manchete do Diário da Região. Estava escrito lá. Até pus nas minhas redes sociais. Ele pôs assim na manchete: esse aumento não me diz respeito. Como que não diz respeito, prefeito? O senhor é o prefeito. Sabe que se subir o salário do prefeito, tem um efeito em cascata que vai subir o salário de todos aqueles que estão no teto lá da prefeitura. Isso vai representar uma falta de recursos para os futuros governos na saúde, na educação, naquilo que é essencial para as pessoas. Então, como que não diz respeito? Diz respeito, sim. Você pode vetar esse projeto de aumento do salário do futuro prefeito. Não tem por que dar mais de 100% de aumento para o salário do futuro prefeito se o próprio prefeito que está aí aumentou o salário dos servidores em 6 ponto alguma coisa por cento, né? Então, diz respeito, sim. E eu espero, a população espera, não eu, a população espera que o senhor vete este projeto se a Câmara aprovar. Agora, com relação ao aumento do salário dos vereadores, esse é uma decisão que vai ser da própria Câmara Municipal. Eu espero que tenha bom senso na Câmara, né? Revejam isso. Eu, enquanto fui prefeito, eu sempre fui a favor que os salários fossem reajustados, mas usando o índice de inflação, né? Que é o índice que aumenta o salário de todos os trabalhadores do Brasil. Infelizmente, nós temos inflação, é uma verdade, né? Então, não é que eu sou contra aumento. Eu sou a favor do aumento, mas dentro de uma escala que todos os trabalhadores possam... É porque está meio exagerado, né, Júlio? Você que fez lá... Precisa ser proporcional, né? Esse é o grande problema. Nós, população, temos um aumento que não chega a 7%, os funcionários também, e aí a vereança acaba incorrendo acima de 100%. Fica difícil para a gente aqui de fora entender isso, né? E é importante o que o senhor falou, deputado, no tocante ao efeito cascata do aumento do salário do executivo e do cargo do alto escalão, porque isso tem um comprometimento da Folha, né? E comprometimento da Folha, tecnicamente falando, é indicativo para o Tribunal de Contas do Estado, é o que atrapalha o repasse das verbas para a educação, para a saúde. Eu não posso comprometer a Folha mais que um percentual adequado. E quando eu faço isso, eu acabo atrapalhando outras secretarias, né? E aqui nós não temos, eu sempre falo isso da cidade de Olímpia, porque eu tenho o prazer de ter casa lá, e quando conversando com a população reclama sobre o que é feito no embelezamento, no turismo. E falei, se eles não investirem no turismo, Olímpia não existe, de uma forma bem simplista. E ele tem uma verba, por ser considerado instância turística, que é destinada especificamente para isso, ele não pode levar para outro lugar. Exato. Tem essa dificuldade. E o prefeito lá faz um trabalho sensacional, o senhor Fernando. Não estou aqui fazendo uma propaganda nem nada, mas faz um trabalho excepcional. A cidade não é uma cidade dormitório porque existe o turismo. Quando o senhor fala aqui da represa e da fonte, que as pessoas vinham para cá visitar, elas consumiam no comércio local. Isso incentiva o trabalho, isso incentiva o emprego, incentiva a renda. As pessoas têm que entender um pouco mais disso, tá? Mas esse efeito cascata do executivo para baixo, na minha opinião, é o maior cuidado. E o que me assusta, né, é que quando o atual prefeito diz o seguinte, esse aumento do salário do prefeito não me diz respeito... Ué, você está fazendo igual o Pôncio Pilatos, você lava as mãos e deixa a bomba explodir para o próximo que for assumir? Ele que resolva a receita? Diz respeito, sim. Ele está no mandato e ele tem que cuidar até o último dia, enquanto estiver aí. Mesmo não se... Aliás, o atual governo, né? O atual governo, ele tem endividado a cidade. As pessoas não... Rio Preto, hoje, é uma cidade endividada, não é? Se você for fazer os cálculos que o próximo governo vai ter só para pagar dívidas a curto prazo, vai ser mais de 1 bilhão e 200 milhões de dívida de empréstimo a curtíssimo prazo para serem pagos nos
no próximo governo, de quem assumir aí a prefeitura de Rio Preto. Já começa endividado. Endividado, coisa que não tinha. Aí eles vão falar assim, mas o prefeito Valdomiro também fez empréstimos. Eu fiz empréstimos do PAC. 25 anos para pagar, 1,5%, 2% de juros ao ano, não é? Juros subsidiado, diferente desses agora. Esses aqui foram Finisa. Finisa é taxa Selic. Você sabe o que é? Que é uma das maiores Selic? hoje do país, e a gente está beirando quase 14%. Taxa Selic mais juros, não é? E outra coisa, ao invés de ser 25 anos para pagar, 1 ano de carência no governo dele, e nos próximos 4 anos tem que quitar a dívida. E já vem tirado automaticamente do repasse que vem lá do governo federal. Não tem como não pagar isso. Não tem como não pagar. A população acaba respondendo. Com certeza. Vai comprometer muito o próximo governo, o próximo prefeito, a próxima legislatura, inclusive da Câmara, que assumir Rio Preto. Olha, eu sempre faço questão... Sabe que, pode falar. O que me deixa indignado é que ninguém toca nisso, ninguém fala disso, né? Inclusive, assumiu um compromisso de fazer obras que eram importantes, por exemplo, vou dar um exemplo. A obra anti-enchente lá da Avenida Mircea de Onça. Agora, falou que desistiu daquela obra. Por quê? Desistiu porque é uma obra complexa, foi orçada em 36 milhões, não dá para fazer com esse dinheiro, não dá, eu sabia que não ia dar, não é? Não tem o projeto executivo, diz que tinha o projeto executivo, mas ninguém cobra nada de ninguém. Isso é que me assusta, né? A realidade é que esse prefeito atual aí é um verdadeiro maquiador, né? Adora maquiar a cidade, vai lá, tenta deixar tudo bonitinho, só que os problemas em si, os problemas pontuais, ele não resolve. Eu sempre falo aqui no programa, hoje nós estamos light hoje, eu estou muito light hoje, mas a gente sempre fala aqui no programa, eu e Júlio, que, por exemplo, esse secretário de saúde é o pior secretário de saúde que Rio Preto já teve. Pior da história, né? Eu acho que ou ele não foi bem gerenciado pelo seu patrão, né? Mas é o piorzinho de todos, porque deixar a desejar, deixar a deriva a saúde de São José do Rio Preto. Eu tenho uma pessoa que comentou aqui que esses dias ele foi na UPA Tangará. Chegou, ele falou que ficou mais ou menos umas 7 horas para ser atendido. Isso não existe, deputado. Não pode acontecer isso. Bom, isso está acontecendo porque transformaram as UPAs. Aliás, eu fico pensando como Deus foi bom, né? Bom comigo e bom com o povo de Rio Preto. Se nós não tivéssemos construído essas UPAs, imagine. O que acontece é que faltam vagas de internação em Rio Preto. Então, estão usando as UPAs como se fossem hospitais. E lá não é. A UPA é assim, ó, unidade de atendimento de urgência e emergência, né? Pronto atendimento de urgência e de emergência. Então, veja bem, a UPA é para você salvar a vida do paciente, estabilizar o paciente e transferir ele para o hospital. O que acontece? O atual governo, quando assumiu, 3 meses depois, permitiu que fechasse o Hospital Ielar. Só com aquela perda do Hospital Ielar, nós perdemos 120 vagas de internação em Rio Preto do SUS, que nunca mais se recuperou. Outro problema que eu tenho abordado, agora tenho entrado de forma firme nisso, nós temos um hospital de base de Rio Preto. A Santa Casa atende pacientes de Rio Preto. Mas o hospital de base precisa atender Rio Preto. E como é que isso pode acontecer? Nós temos aí um novo plano do governo do Estado, que eu tenho procurado incentivar muito. Aliás, dou os parabéns ao governador Tarcísio e ao secretário da Saúde, Eleuso Spaiva, que é a regionalização da saúde, que pode ser a salvação para que Rio Preto passe a ser atendida no Hospital de Base de Rio Preto.
que é ativar as vagas das santas casas do entorno, por exemplo, Bonifácio, Tanabi, Nova Granada, para que elas atendam os casos mais simples, de baixa e média complexidade, e com isso deixem de encaminhar para Rio Preto as cirurgias mais simples, como uma hérnia, como uma cirurgia de um cisto de ovário, que isso seja atendido lá, e abra vagas no Hospital de Base de Rio Preto para atender as pessoas daqui. Porque o Hospital de Base de Rio Preto é um hospital terciário, que a gente chama, de alta complexidade. Aqui é para atender os casos mais graves, os casos mais sérios, né? Por que não atende Rio Preto? Porque está super lotado. Agora, não adianta abrir vagas do Hospital de Base de Rio Preto se a Prefeitura de Rio Preto, que é gestão plena, não contratar essas vagas. Eu fiz agora nas redes sociais, eu fiquei também, de uma certa forma, surpreendido, porque há 60 dias atrás teve aqui o secretário da Saúde, Eleusis. Fez um acordo, uma reunião lá no gabinete do prefeito. Um acordo, arrumou leitos de UTI pediátrica, leitos de UTI adulto, para aliviar as UPAs de Rio Preto. E combinou com o prefeito que ele iria comprar 40 vagas de internação no Hospital de Base de Rio Preto. Eu tive no Hospital de Base há 3, 4 dias atrás. Até hoje ele não assinou a contratação dessas 40 vagas. Por isso que as UPAs continuam lotadas. Agora, eu não entendo isso, né? Tem que contratar. Isso foi o prefeito assumiu isso no seu gabinete, numa reunião, na presença do doutor Eleusis. Declararam na televisão, declararam no jornal. 60 dias e nada. A unidade lá do Fraternidade, já fui lá várias vezes, fechada, uma UBS fechada. Se tivesse aberta, podia aliviar a superlotação das outras unidades de saúde. Então, eu não entendo como é que... eu acho que é aquela frase que ele disse mesmo, isso não me diz respeito. Deve ser. Mas disse sim, prefeito. Disse mas sabe também que está estranho? A imprensa em si de Rio Preto, eu tenho visto muito pouco falar sobre essas coisas. Tem batido pouco em cima dessas situações, né? É igual, por exemplo, aquele hospital lá na Zona Norte, está o quê? Operando cutícula? O pessoal está falando aí que o hospital lá é um hospital até bem montado, não é, deputado? Ou não? Olha, é um hospital para atender só cirurgias eletivas, né? Então, ele, na minha visão, um hospital que não repõe a necessidade. Aliás, outro dia, eu fui lá na frente do hospital, peguei a manchete do Diário da Região, estava assim, ó, Hospital da Região Norte vai abrir as portas para atender as urgências e emergências. Falei, poxa, eu vou lá agora para dar os parabéns. Parabéns para o secretário da Saúde, parabéns ao governo municipal. Cheguei lá, falei, vim aqui para dar os parabéns. Mas estava fechado para urgência e emergência. Falei, olha, não vou poder dar os parabéns agora, vou deixar mais para frente. Estou esperando até hoje para dar os parabéns. Porque não abriram para atender, para desafogar as UPAs. O que estão fazendo com a população de Rio Preto não se faz. Transformar as UPAs em hospitais por falta de vagas. Vai, contrata vagas, fechou o IELAR. Então, transforme aquele hospital num hospital de verdade. Faça lá uma UTI de verdade. Equipe uma UTI. Olha os milhões e milhões que estão se gastando. Por exemplo, reforma do Bosque, aqui outro dia. Passei lá na frente. 27 milhões para reformar o Bosque Municipal. 20 milhões para reformar o Natalone. Só aí são 50 milhões de reais. E a saúde nada. Poxa, será que não dá para pegar esse dinheiro e investir numa UTI de verdade, ampliar as vagas, contratar vagas do HB para atender Rio Preto? É uma questão assim, ó. Quem está com a caneta na mão é que decide o que vai fazer para as pessoas. Tem que se importar com a vida das pessoas. Para mim é o seguinte, olha, eu tive várias críticas quando eu fui prefeito. Mas o prefeito Valdomiro deixou buraco
nas ruas da cidade. Mas não deixei um paciente sem ser atendido. Inaugurei todas as UPAs que existem. Fiz o Centro de Atendimento à Saúde da Mãe. Por quê? Porque a minha visão, como administrador, como ser humano, como político, é o seguinte, ó, o que é o mais importante? Na sua casa ou na sua, se você tiver com a casa rachada, trincada, ameaçando até cair, mas se o seu filho estiver doente e você tem dinheiro ou para reformar a casa ou para tratar do seu filho, qual a opção que você faz? Vamos tratar o filho, claro. Você trata do filho. É assim que tem que ser o homem público. É assim que tem que ser. É assim que eu fui como prefeito. Então, quem quiser me criticar, critique. É verdade. Eu descuidei um pouco dos buracos da rua de Rio Preto no final do meu governo. Mas montei uma usina de asfalto, asfaltamos vários bairros. Por quê? Porque eu falei, olha, o mais importante é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quanto que vale uma vida? Quanto vale a vida do seu filho, da sua esposa, do seu pai e da sua mãe? Vou dizer para vocês quanto vale a vida da minha esposa, a vida da minha neta, a vida dos meus filhos. Vale tudo que eu tenho, mas a minha vida junto. Eu seria capaz de dar a minha vida por eles. Então, isso é a minha visão. Infelizmente, não é assim que pensam outros governos, outros administradores. Agora, quem julga isso? São as pessoas. É a população, né? São as pessoas, são vocês que têm que julgar. Perfeito não tem ninguém, não é? Não tem ninguém perfeito. Eu não sou perfeito, os prefeitos que passaram não foram perfeitos, né? Para fazer um trocadilho, mas você tem que ser julgado por aquilo que você fez de bom, de verdadeiro, para melhorar a vida das pessoas. Eu agradeço, porque tive a confiança de novo do povo de Rio Preto para ser o deputado deles lá na Assembleia de São Paulo, né? Eu sempre tive mais votos fora do que em Rio Preto, quando fui candidato a deputado. Dessa vez foi o contrário, foram duas coisas. Tive mais votos em Rio Preto do que fora, e não porque estava sem mandato, né? Mas as pessoas quiseram que eu fosse deputado de novo. E Deus determinou, eu acredito muito em Deus, né? Eu pauto a minha vida muito nas coisas de Deus. Deus determinou que eu fosse deputado de novo, para defender aqui, ó, vocês, o nosso povo e a nossa gente. Enquanto eu tiver uma gota de sangue correndo na minha veia, eu vou lutar por aquilo que eu acredito que é fazer da política exatamente isso. Lutar por aquilo que é mais importante para as famílias, para as pessoas. É assim que eu faço. Ó, já quero pedir desculpa em antemão que não vai dar para colocar todos os vídeos aí, que tem muito vídeo chegando, estão falando para mim aqui que tem muita coisa. Só que eu gostaria, ô Felipe, tem uma pergunta aí do apresentador, o senhor aguenta mais um pouquinho, hein? Tem uma pergunta do apresentador do VAR do Esporte, que quer saber um pouquinho sobre o esporte na cidade, que está um caos. Fala aí. Bom dia, meu amigo Ivan. Bom dia, Valdomiro Lopes. Eu me chamo Michael Câmara, sou um dos apresentadores do programa VAR do Esporte, junto com meu amigo Danilo Número e meu outro amigo André Bianchi. E, de antemão, já te aviso, é um prazer estar conversando com você aí. Valdomiro Lopes, vamos lá. O que é minha pergunta, já que nós hoje temos um programa aqui em Rio Preto e região, que chama VAR do Esporte. Hoje a gente acompanha todo o esporte em Rio Preto. Então minha pergunta não poderia ser fora disso. Minha pergunta é simples. Hoje nós estamos vendo que cidades da nossa região aqui próximo da gente, que não tem a mesma estrutura que Rio Preto, hoje está muito mais focado no esporte. Hoje eu acho que eles estão dando uma atenção melhor que Rio Preto no esporte. Então minha pergunta é muito simples. Eu quero saber o que você vai fazer, o que são as expectativas suas para voltar o esporte no trilho, já que eu acho que o esporte é muito importante para a sociedade. Hoje o esporte, você imagina quantas crianças o esporte hoje salvou, quantas crianças que poderiam estar na rua usando droga, só indo para o lado errado, e hoje se apegaram no esporte e foram salvas. Então eu acho que o esporte é muito importante. Então minha pergunta é essa daí, eu queria saber qual a expectativa sua para colocar
o esporte no trilho novamente. E um grande abraço aqui da galera aqui do VAR do Esporte. Muito obrigado. Bom, obrigado aí pela pergunta, né? Obrigado. Mas eu sempre foquei muito o esporte junto com a educação. Eu não sei se vocês se lembram, mas no nosso governo as pessoas às vezes se esquecem disso, né? Nós fizemos aqui as melhores escolas na periferia de Rio Preto, os chamados Núcleos da Esperança. Vocês se lembram disso? Não. Nos loteamentos irregulares, nós regularizamos 54 dos 109 que existiam. Nós fizemos em 4 grandes locais da cidade os Núcleos da Esperança. Escolas em tempo integral, com 1.000 vagas cada uma superestrutura de esportes lá, ginásio de esportes, campo de futebol, piscina, salões multiuso para aula de teatro, música, enfim. Tudo integrado. Tudo integrado. 1.000 vagas de alunos cada Núcleo da Esperança. Nós construímos 4, só aí foram 4.000 vagas. Tudo isso integrado à educação. Nos centros esportivos, por exemplo, você pega o Centro do Eldorado. Está terminando uma reforma lá agora. Recurso de quando? Da minha época de governo. A nova pista de atletismo lá foi um recurso de 7 milhões que eu recebi do ex-ministro dos esportes, Aldo Rebelo. Vocês lembram do Aldo Rebelo? Teve Faz tempo, hein? Olha, eu deixei pronta aquela licitação quando o atual governo assumiu, cancelou a licitação e o Centro Esportivo do Eldorado está sendo terminado agora. Agora. Recurso que nós deixamos lá da nossa época de prefeito, né? Isso é um descuido, porque esses centros esportivos eles têm que ser bem equipados, porque eles podem funcionar como um segundo tempo, vamos dizer assim, das escolas. O ideal era que todas as escolas fossem em tempo integral, como são os Núcleos da Esperança. Como eram, porque parece que até acabou o tempo integral dos Núcleos da Esperança. Eu fiquei muito triste outro dia em saber disso, mas parece que, infelizmente, é verdade isso. Mas você integrar, na verdade, as escolinhas de esporte. Nós tínhamos centenas de escolinhas de esportes para ensinar de novo o esporte, para formarmos de novo atletas. Eu acho que é fundamental isso, né? Eu não sei como é que está hoje. Vejo que nós temos até um secretário de esportes e uma secretária estadual de esportes, que é de Rio Preto, né? Tomara que eles invistam muito nisso, na formação de talentos, né? Eu me lembro que durante o meu governo, nós tínhamos uma escola de atletismo que desenvolvia atletas para atletismo, lá no Júpiter Olímpico, do lado do Natalone ali, né? Do Natalone, não, desculpe, lá no Júpiter. Hã? Lá na represa, né? Ali É o que? na Natalone, represa, 3 de março. Onde nós fizemos lá a pista depois de skate, né? É no Júpiter mesmo, no próprio Júpiter Olímpico ali. Bom, eu acho que isso é fundamental, né? Você estimular os novos talentos através das escolas de esporte. É legal quando tinha naquela época aqueles campeonatos interclasse, acabou tudo isso, cara, não tem mais. Eu encontrei aqui pessoas que falam, Ivan, acabou tudo, não tem mais nesse governo. Ninguém sabe o que aconteceu. O pessoal tenta entender o que está acontecendo. Não tem mais esses campeonatos nas escolas municipais, enfim, era uma festa só. Doutor Júlio, o senhor quer fazer alguma pergunta? Porque estamos com o tempo estourado aqui para o Valdomiro. Não, hoje eu não tenho uma pergunta, não. Eu gostei muito. Eu falo nesse programa, doutor, que eu sempre aprendo com o Ivan, que tem uma generosidade incrível, um ser humano maravilhoso, e para nós aqui é um grande apresentador. E hoje aprendi com o senhor também sobre política, sobre a história de Rio Preto. Agradeço a oportunidade e a participação. Não tenho uma pergunta final, mas só um agradecimento. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que nós já chegamos ao final aqui, ó. Depois, viu, Deodoro, se der para entrar aqui
e responder várias perguntas aqui nas redes sociais, tem muita coisa. O pessoal está falando muito aqui também sobre as chacras lá na região norte. Tem uma pessoa aqui que falou várias vezes aqui, ó, que precisa muito da ajuda do senhor para regularizar aquelas chacras na região norte. O pessoal está falando. Alvorada. O Alvorada já é regularizado. Eles devem estar reclamando lá de outra coisa. Quer ver? Infraestrutura. Lá nós pusemos... Tá. A Estância Alvorada está mais que abandonada. Tem gente falando aqui, ó. Tá aqui falando. Você vê que lá do lado do Alvorada nós fizemos um núcleo da esperança, né? Gigantesco. O núcleo da esperança. Aliás, quando fomos construir esses núcleos, eu consegui, na época o governo era o governador Serra e o doutor Aloysio Nunes era o chefe da Casa Civil. Eu consegui o asfalto nas principais, né? Então você pega aqui o Bela Vista Alvorada, aquele asfalto que foi a continuação da Mirassolândia, que até uma estrada vicinal que recebeu o nome do meu pai, né? Chama Estrada Vicinal Valdomiro Lopes da Silva, nome do meu pai. Aqui, no Bosque Verde, Santa Clara, também nós fizemos o asfalto aqui. Lá na região do Navarrete, recapeamos lá a Vila Azul. Lá em Schmidt, o Santa Catarina. Fizemos asfalto que foram, assim, fundamentais para que o desenvolvimento chegasse nessas regiões. O asfalto terminava ali no São Pedro, não era que falava? O senhor entendeu ali, né? Terminava ali no final da Mirassolândia ali. E nós é que conseguimos. Eu consegui aquilo como deputado ainda, hein? Lá no meu terceiro mandato de deputado estadual. Deputado, nós só temos a agradecer a presença do senhor aqui, né? Muitas perguntas ao pessoal, só parabenizando o senhor aqui. Enfim, depois, se o senhor puder, o senhor vai responder aí com calma, pessoal da rede social. E falar o seguinte, estamos de olho, viu, sobre esse aumento aí que está sendo proposto aí para os vereadores, prefeito, enfim, estamos de olho. E vamos, se a imprensa de Rio Preto não fala, nós vamos falar quem foram os vereadores que votaram a favor. Isso é importante, hein? Nós vamos falar. Aqui não vamos se esconder, não. Nós vamos citar um por um. Isso é importante. Muito obrigado. Gostaria que o senhor deixasse aí as suas considerações, aí uma palavra para o pessoal de Rio Preto. Não só Rio Preto, que agora o senhor como deputado aí, o estado inteiro aí assistindo. Bom, quero mais uma vez agradecer essa dupla dinâmica aqui que nos entrevistou e agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal, né? Falando com as pessoas. Eu acho que a vida é assim mesmo, né? A gente tem que prestar contas do que nós fizemos, mas muito mais do que prestar contas do que já fizemos, é a gente dizer o que estamos fazendo daqui para frente, e quero que as pessoas saibam que eu vou trabalhar muito nesse meu novo mandato como deputado estadual, tenho feito isso, tenho procurado me dedicar bastante para trazer melhorias. Rio Preto precisa ter representantes seus lá na Assembleia de São Paulo, na Câmara Federal, precisa ter, porque isso ajuda, na verdade, a trazer desenvolvimento, fazer leis que sejam importantes para o Estado inteiro, para o país inteiro, mas também trazer coisas importantes para a nossa cidade, para a nossa região. Portanto, podem contar comigo. Um grande abraço e que Deus nos acompanhe. Obrigado. Júlio, obrigado, viu, meu irmão? Ivan, para mim é sempre um prazer dividir esse palco com você. Foi um prazer aqui hoje ouvir o deputado. Para você de casa, o que sai dessa grande conversa é que o ser humano é o primeiro objetivo de cuidado da política. Mas você também precisa se cuidar. Você precisa se organizar e lembrar das ações que esses políticos estão fazendo para que você consiga mudar o cenário. E assim você também consegue mudar a vida social da sua comunidade. Um grande abraço e muito obrigado. É isso aí. E para aqueles que nos acompanhou até agora, aí, muito obrigado pelas perguntas, os compartilhamentos, audiência muito bacana. E se tudo correr bem e Papai do Céu deixar, né? Quinta-feira que vem estaremos de volta às 20 horas com o Conexão. Programinha bagunçado, mas hoje não, hoje foi tudo certinho aí. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau.